Pronto, pessoal. Então, boa noite novamente. A aula já está sendo gravada, né? Localizem aí na apostila de vocês esse item que já faz parte da terceira nota, né? Já é a prova, já é a matéria da última, tá? Vou ver aqui, tem um pessoal chegando agora aí. César Filho. Temos aí uma, duas, três. Muita gente, pouca gente, aliás, né? Acompanhando. Vamos lá. Então, pessoal, contratos mercantis ou empresariais, né? Vamos analisar isso aí. Vocês fiquem à vontade para interromper e perguntar o que quiserem, tá? E lembrando, então, mais uma vez, que esse conteúdo aqui já é da terceira e última nota, tá certo? A terceira etapa do semestre. Daqui a pouco tempo vocês já vão estar finalizando mais um semestre. Pessoal, para a gente falar desses contratos empresariais ou comerciais, o nome antigo é comerciais, né? Mas o nome atualizado e mais correto, portanto, seriam contratos empresariais. Para a gente falar desses contratos empresariais, a gente tem que dar uma olhada inicialmente na teoria geral de todos os contratos, ou seja, dos contratos de uma maneira geral, tá certo? Para depois a gente analisar os contratos especificamente empresariais. A principal diferença dos contratos empresariais para os não empresariais é que os empresariais são feitos entre empresas, no sentido de que ambas as partes são empresas, né? E empresas mais ou menos no mesmo nível de tamanho, de complexidade, mas eventualmente esse contrato, mesmo sendo entre empresas, se uma delas se caracterizar como consumidora, aí no lugar de ser um contrato empresarial barra comercial, ele vai ser um contrato consumerista, né? Um contrato de direito do consumidor. Ah, professor, como é que a gente sabe quando é? Então, não é claro isso aí. Fica pelo caso concreto, análise do caso concreto, é que vai se tentar chegar a uma conclusão se é um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor ou se será um contrato regido pelo Código Civil, por exemplo, certo? Então, pessoal, essas considerações iniciais aí. Contrato, todo mundo sabe o que é, né? Pode até não ter assim uma resolução, uma definição bonitinha, formalzinha, na ponta da língua, mas contrato, todo mundo sabe o que é. Contrato é tratar com, né? Se você pegar a palavra do final para o fim, contrato é tratar, é o trato com, né? É tratar com alguém. Então, é um acordo de vontades, né? Contrato, uma das características do contrato é que você não é obrigado a contratar e que se você contrata, você contratou porque quis, você acordou, concordou. As partes entraram em acordo para a efetivação daquele acordo, né? Contrato pode ser também chamado de negócio jurídico. Os contratos podem ser unilaterais, podem ser bilaterais, podem ser plurilaterais. Normalmente, esses aqui que nos importam são os bilaterais ou os plurilaterais. Mas existe contrato unilateral também, tá certo? Unilateral é aquele, só por curiosidade, é aquele em que só tem ônus para uma das partes. Por exemplo, o contrato de doação. Apesar de ter o doador e o donatário, seria teoricamente bilateral, mas como só um vai ter o encargo de doar, o outro vai ter só o benefício de receber a doação, então a doutrina classifica esse aí como unilateral, embora existam os dois lados, o doador e o donatário.
Os bilaterais são aqueles que têm as duas partes razoavelmente em equilíbrio, com ônus e bônus para as duas partes. E os plurilaterais são aqueles que envolvem muitas partes, não só duas. E aí, pessoal, para nós analisarmos os contratos de uma maneira geral, vamos avaliando aí essa situação do conceito de contratos, né? Que nós já falamos. Mas para que serve um contrato? O contrato serve para quê? Pessoal, o contrato serve para criar, modificar, extinguir direitos e obrigações entre as partes. Não é isso que um contrato faz? Se eu contrato, uma empresa contrata com outra empresa uma prestação de serviço, aquele documento que deve ser formalizado por escrito, o que ele vai fazer? Ele vai criar direitos e obrigações, ou ele vai modificar direitos e obrigações, e vai também extinguir direitos e obrigações dentro desse mesmo contrato. Pode haver a previsão de tudo isso aí. Então, juridicamente, o que o contrato faz é isso: criar, modificar e extinguir obrigações entre as partes que estão envolvidas no contrato, certo? A gente precisa ver aí, pessoal, que existem elementos que constituem os contratos. São os elementos constitutivos dos contratos ou negócios jurídicos, tá? Quando falarem para você de negócios jurídicos, você pode entender que se está falando de contrato, certo? Seria um sinônimo, porque um contrato é um negócio jurídico. Nem todo negócio jurídico é contrato, mas os contratos sempre são negócios jurídicos. E, às vezes, frequentemente, usa-se os termos como se fossem sinônimos, tá? Então, se alguém quiser inovar com você e falar, vamos formalizar um negócio jurídico, aí, às vezes, a pessoa quer só usar um nome bonito para dizer o quê? Vamos formalizar um contrato, certo? Então, usa-se frequentemente como sinônimos. Aí, então, pessoal, olha aí nessa tabelinha que eu coloquei na apostila de vocês, aí na tela. Olha aí, do lado esquerdo, a coluna do lado esquerdo, nós temos aí o que nós vamos abordar. A Érica chegou agora. Negócios jurídicos, né? Que são os contratos. Nessa coluna do meio, observem aí que nós temos 2 itens. Os requisitos de existência de quê? Dos contratos. E os requisitos de validade dos contratos. Então, pessoal, quer dizer que existem 2 categorias aí de requisitos? Exatamente. Por quê? Por que isso? Porque se o contrato satisfizer somente esse primeiro aqui, pessoal, os requisitos de existência. Só um minuto, pessoal, eu já volto aqui, só um minuto. Se o contrato satisfizer somente os requisitos de existência, pode ser que ele exista, de fato, né? Mas pode ser que juridicamente, ele não tenha validade, tá? Então é necessário que um contrato tenha existência, mas que além de ter existência, ele tenha também o quê? Validade jurídica. Professor, quer dizer então que um contrato pode existir e não valer juridicamente? Pode, pessoal. Pode ser que você faça um contrato, redija, assine, reconheça a firma, mas aquele contrato exista, você tenha o contrato ali na mão, tire uma cópia, entrega para as partes envolvidas e tudo mais, mas ele não tenha validade. Por que não? Porque lhe faltou justamente esse segundo grupo de requisitos aí, os da validade. Ele existe, mas ele não tem validade, né? Então, é necessário que, para que o contrato funcione plenamente,
ele tem que reunir os dois grupos de requisitos, os requisitos de existência e os requisitos de validade. Obviamente, sem existir, também não pode ter validade. Então, você começa primeiro pela existência dele, tá? E depois você olha se ele, além de existir, se ele tem validade. Isso aqui, pessoal, pode parecer um negócio talvez um pouco chato para vocês, mas é importante, certo? É importante porque a gente começa a ter uma ideia geral de que nem tudo que existe tem validade jurídica em termos de contratos, né? Às vezes você pode pegar um contrato e você ficar aperreado, desesperado ou estranhando o que está escrito nele. Ele está lá assinado com firma reconhecida, mas ele não tem validade jurídica. Então, ele existe, mas não vale. É importante vocês terem essa noção aí, que às vezes você pode assinar um contrato, uma empresa pode assinar um contrato e ele existe, e a empresa assinou sabendo já que determinada cláusula, ou até o contrato todo, não tem validade. Ela assinou sabendo que não tem, para depois ir questionar juridicamente. Assina para passar inicialmente e depois vai argumentar, arguir a validade daquilo que já foi assinado, entendeu? Então, são dois momentos distintos. Mas vamos lá. Se eu estiver falando aí, vocês perguntarem e eu não ler, por favor, botarem aí no chat e eu não vi, falem comigo aí pela voz, tá? Olha aí os requisitos de existência. Primeiro, pessoal, para saber se um contrato existe, para que um contrato existe, tem que ter o quê? Manifestação de vontade. As duas partes têm que dizer o que elas querem, né? Se ninguém disser, ou uma das partes disser e a outra não, como é que você vai saber o que está na mente ou na vontade da outra? Então, tem que ter a manifestação da vontade. Quem é que vai manifestar essa vontade? O agente emissor. Quem é ou quem são os agentes emissores? As partes contratuais. Por exemplo, o comprador e o vendedor, o contratante e o contratado. Quando o agente emissor manifestar a sua vontade, dentro dessa manifestação, que vai constituir o contrato, deixa eu ver quem está chegando aí, a Rony. Dentro dessa manifestação que o agente emitiu, vai existir um objeto, né? Que objeto é esse? É aquilo em volta do que giram as obrigações contidas nesse contrato. A compra e venda de alguma coisa, a prestação de um serviço, a entrega de alguma coisa, enfim. Seja, o que é que você está contratando e qual é o objeto daquele contrato. O que é que as partes estão contratando? Esse é o objeto. E a forma, né? Como é que aquele contrato foi feito? Qual foi a forma? Foi verbal? Foi escrita? Foi misturada uma parte verbal e outra escrita? Foi por sinais? Foi tácita? Foi expressa? Enfim, a forma como foi manifestada. Isso aqui tudo, pessoal, os requisitos todos, inicialmente, eu estou só citando, tá? Estou com uma coceira no meu nariz que não sei, deve ser alergia. Estou só citando, porque nós vamos abaixo aí, em seguida, olhar cada uma dessas aí com mais calma, tá? Então, citei aí os quatro requisitos para saber se o contrato pelo menos existe, tá? Aí vamos lá. O contrato existe, escrito, a forma dele é escrita, o objeto é, por exemplo, o financiamento bancário, o agente emissor é o banco e a empresa contratante, e a manifestação de vontade foi feita pelas duas ao assinarem aquele contrato, tá? Então, o contrato existe? Existe. Aí vamos ver se ele é válido, né? Porque existir, ele existiu já. E ele tem validade? Aí nós vamos ver os requisitos de validade. O que são os requisitos de validade?
Se você parar para observar nessa coluna aqui, pessoal, os requisitos de validade são exatamente os de existência, apenas complementados por algo mais. Observem aí que são os mesmos. Só tem uma complementação dos que estão na existência, né? Olha aí o primeiro, ó, manifestação de vontade é igual a esse aqui da existência, ó, manifestação de vontade, só que a manifestação de vontade para contratar, ela tem que ser livre e de boa fé. Aí então já é uma qualificação da manifestação de vontade. Vamos ver o que é isso aí ainda, tá? O seguinte aí, requisito de validade. Olha como é a complementação de cima. Agente emissor tem que ser o quê? Capaz e legitimado. Tem que ter a capacidade civil para contratar e tem que ter a legitimidade para contratar. Objeto lícito, o seguinte aqui, ó. Objeto, aqui em cima é só objeto, e aqui na validade tem a qualificação do objeto. Ó. O objeto do contrato. Mais gente chegando agora aí. Idia. O objeto, ele tem que ser lícito, possível e determinado, tá? Para ter validade. Você não pode ter um objeto ilícito ou um objeto impossível ou não, um contrato em que você não determina qual é exatamente o objeto, ou pelo menos que, se não determinar, que ele seja ao menos determinável. Nós vamos ver o que significa isso aí ainda. Aqui o requisito de validade, o último. No requisito de existência, ó, voltando aqui para cima, tem só forma, né? Agora, aqui, além da forma, para que a forma tenha validade, ela tem que ter essas qualidades aqui, ó. Ela tem que ser livre ou legalmente prescrita. São duas coisas diferentes. Ou a forma é livre, se ela não for livre, ela tem que ser legalmente prescrita. Nós vamos ver o que é isso aqui, certo? Alguma dúvida aí? Acho que não, né? Qualquer coisa vocês param aí, tá? Vamos olhar, pessoal, novamente, voltando para o começo, os requisitos de existência. Voltando então, tá? Voltando aí atrás um pouco. Vamos olhar um a um agora com mais cuidado. Requisitos de existência dos contratos. Falei lá, tem aqui no quadro, ó, requisitos de existência, manifestação de vontade. Então, vamos aqui, ó, manifestação de vontade. Pessoal, a vontade, ela tem que existir, né? Ela tem que ser tácita ou expressa. O que é uma manifestação tácita e o que é uma manifestação expressa? A expressa é aquela que é a manifestação inequívoca, clara, né? Onde a pessoa expõe o que deseja. A tácita é aquela em que a pessoa não foi clara, não expôs exatamente o que deseja, mas pelo silêncio dela ou pelo comportamento dela, é possível se concluir que aquela pessoa manifestou a sua vontade no sentido positivo, de sim, né? Ou no sentido negativo de negar, de não querer determinada coisa, certo? Aí, a manifestação expressa, vejam aí, ó, através da escrita, da fala, de gestos e de sinais. Pessoal, qual é a manifestação, qual é o tipo de manifestação mais adequada num contrato quando ele é empresarial? Ou seja, entre empresas. Se ele é empresarial, provavelmente ele é um contrato que não é tão informal, não é tão insignificante, né? Porque são duas empresas contratando entre si. Então, ele deverá, por segurança jurídica, é melhor que ele seja o quê? Qual a forma mais adequada? A forma escrita, né?
Contrato verbal ou oral, ele existe? Ele tem validade? Pessoal, existe e tem validade. As partes têm que cumprir e ele tem validade. Mas qual é o problema de um contrato quando ele é verbal? Quando ele não é escrito? O problema é que se houver o dissenso, o desacordo, a dificuldade de cumprimento de uma das partes ou das duas, ou de todas, né? Por interpretação, por negação, enfim, qualquer problema, vai ficar o quê? Vai ficar a palavra de um contra a palavra de outro. Agora, quando está escrito e assinado, aí você tem sempre como voltar e dizer, não, olha, aqui está escrito na cláusula tal, na linha tal, no artigo tal, no parágrafo tal, e está assinado por você na data tal. Aí a pessoa não pode mais negar. Então, a segurança pede a forma escrita. Não significa dizer que as outras não tenham validade, certo? Negócios de valor insignificante, corriqueiro, podem ser feitos de maneira verbal. A tácita, eu já expliquei, né? Um exemplo aí de uma manifestação tácita que tem aí, ó. A renovação automática do contrato de aluguel. Uma empresa contratou com outra empresa para alugar um imóvel dela. E o contrato é de 6 meses, sei lá, um ano, e ao final de um ano, nenhuma das duas partes se manifestou, nem de pedir de volta, nem de renovar, nem de devolver, nem de continuar, simplesmente um continuou ocupando e pagando, o outro continuou recebendo, e assim o contrato continuou a funcionar normalmente. O que houve aí, pessoal? Houve aí uma renovação tácita, né? Pelo comportamento de ambas as partes, significa dizer que elas quiseram manter esse contrato. E ele, que antes era de um ano, agora ficou renovado por prazo indeterminado, certo? Então, está aí o exemplo da manifestação tácita da vontade. Tem mais alguém chegando aí? Não, tem não. Deu um sinal aqui. Bom. Continuando aí, agente emissor de vontade, requisito de existência. É o sujeito. É o Lamarck. Boa noite, Lamarck. Agente emissor de vontade. Aqui nós já falamos que são sujeitos, né? Porque sem sujeito não pode haver contrato. Tem que ter as partes do contrato, né? O objeto nós já falamos o que é também, que é aquele bem jurídico sobre o qual será construído o contrato, é o conteúdo principal do contrato, né? A forma, que nós já falamos aqui, que pode ser escrita, pode ser verbal, oral, né? Mesma coisa, por sinais, e até pelo silêncio, que não é o mais comum, não é o mais adequado. Pessoal, essa forma aí, ela tem que ser utilizada, uma delas, porque senão, como é que você vai exteriorizar o que tem dentro da sua mente? Como é que as partes vão exteriorizar o que elas estão pensando, desejando ou não? Então, tem que ter, sim, aí uma manifestação, uma forma de manifestação, tá certo? No Brasil, pessoal, vige o princípio da liberdade da forma. O que quer dizer isso aí? Princípio da liberdade da forma. Olha, só pelo nome do princípio, ele está dizendo o que aí? Que você tem liberdade de escolher a forma como quer contratar. A regra geral é essa. A exceção é o quê? A exceção é quando a lei diz, olha, esse contrato aqui só pode ser feito dessa forma. Aí você tem que seguir a forma. Que aí será quando a lei fez o quê? A lei prescreveu a forma. Ó.
a forma que é legalmente prescrita, tá? Mas isso só acontece quando a lei exige. Quando a lei não exige, você pode fazer por escrito, pode fazer verbal, pode fazer por sinais, pode fazer até tacitamente, tá? Então, vamos olhar agora aqui os requisitos de validade. Supondo que o negócio jurídico satisfez todos os requisitos de existência, aí nós vamos ver se esses requisitos de existência também são qualificados com se eles possuem também a qualidade da validade jurídica, né? Então, olha aí os requisitos da validade jurídica. Primeirinho aí, ó. Manifestação de vontade livre e de boa fé. Pessoal, manifestação de vontade livre é no sentido de que você contratou porque quis. Você não foi coagido de qualquer forma que seja, a contratar. Você contratou porque quis, né? Você tem que ter a liberdade de contratar ou não. Então, vontade livre é nesse sentido, ela não pode ser viciada por nenhum tipo de coação. E de boa fé é aquela em que é difícil você caracterizar a boa fé, é muito complicado, né? Porque ela é muito abstrata, muito ampla e difícil de você provar que uma pessoa está de boa fé ou de má fé. Mas, pela teoria dos contratos, você só deve contratar quando você tiver a boa vontade, a boa fé de efetivamente cumprir o que está assumindo como obrigação. Você não deveria contratar algo que você já sabe que não vai cumprir, né? Então, seria aí um contrato de má-fé, onde você já contrata com a intenção de enganar, de não cumprir, de prejudicar, de se locupletar através do prejuízo do outro. Isso é a má-fé, não é isso? Agente emissor capaz e legitimado. Pessoal, não é suficiente ter o agente emissor. É preciso, para que tenha validade jurídica, que o agente emissor da vontade, dentro do contrato, ele seja capaz, né? Se ele for incapaz, ele não pode celebrar o contrato. Se ele for relativamente incapaz, ele deverá ter a assinatura junto do seu assistente, certo? Então, é necessário. E se ele for plenamente capaz, ele faz por conta própria, ele não precisa de autorização de ninguém, né? Então, no caso, quando o agente é pessoa natural, ele tem que ter a capacidade civil para isso. Se ele não tiver a capacidade civil, essa plena, né, essa capacidade deve ser suprida pelo assistente, se ele for relativamente incapaz, ou pelo representante, se ele for absolutamente incapaz, que aí vai assinar por ele, não vai assinar junto dele, vai assinar por ele, certo? Então, pessoal, o negócio jurídico, o contrato, quando ele é assinado por uma pessoa absolutamente incapaz, quem assinou foi o próprio incapaz e não o seu representante, qual é a consequência disso? Juridicamente, esse contrato ele é nulo. Se ele já tiver acontecido de fato, ele deve ser desfeito para voltar à condição anterior, porque ele não tem validade jurídica, né? Se o negócio jurídico ou contrato for praticado pelo relativamente incapaz, sem a assinatura do seu assistente, ou seja, os dois têm que assinar, aí esse contrato será anulável. Qual é a diferença de um contrato nulo para um contrato anulável? Pessoal, o contrato nulo, ele não vale. Simplesmente, ele não vale e ele tem que ser todo refeito se você quiser manter o negócio, porque aquele, da forma que ele está, ele não vale. Ele é nulo, juridicamente não tem validade. Já o anulável é o contrário. Ele tem validade,
mas ele tem algum vício que não é absoluto, mas se alguém reclamar daquele vício que ele tem, o vício tem que ser sanado, aí o contrato continua. Se ninguém falar nada, ele vai passar por valendo por completo. A validade dele vai estar assegurada, né? É aquela coisa, tipo assim, se colar, colou. Se ninguém reclamou e ele foi assinado por alguém que é relativamente incapaz, ele vai, e for cumprido, não der problema nenhum, ele tem validade. Agora, o nulo, ele nem tem validade agora, e nem futuramente, e nem pode ser corrigido. Tem que ser feito um novo contrato, satisfazendo todos os requisitos de existência e de validade. E quando o sujeito for pessoa jurídica? Os sujeitos ou o sujeito for pessoa jurídica. Quando é que a pessoa jurídica adquire capacidade negocial? Pessoal, em regra, é pela sua formalização, né? É pelo seu registro. Se ela está legalizada, registrada, e tem lá o responsável por ela, que vai assinar por ela, então ela já tem a capacidade civil para contratar e ser contratada. Ok? Objeto. Estamos aqui nos requisitos de validade ainda, hein? O requisito de existência é só objeto, né? Tem que ter um objeto. Mas o requisito de validade, esse objeto tem que ser lícito, possível e determinado, ou pelo menos determinável. O que significa licitude, pessoal? Significa dizer que não há contrariedade à lei nem à moral, né? Lícito é aquilo que não contraria o direito e a moral. Se você, por exemplo, faz um contrato de entrega de drogas, aí você coloca lá, fulano, contratante, tarará, e ciclano, como contratado como entregador, objeto, entrega e distribuição de maconha, cocaína e demais drogas ilícitas na cidade de Mossoró. Aí você faz um contrato desse, assina, reconhece firma e tudo mais. Esse contrato existe, tá? Está lá impresso, assinado, ele existe. Mas tem validade jurídica? Uma das partes pode entrar na justiça para exigir que a outra cumpra alguma coisa, ou pague o que não pagou, ou entregue o que deveria ter entregue? Rapaz, Não, eu não é acho que é possível. preferível que não, né? Senão vai ser todo mundo descoberto aí. Exatamente, nesse caso aí, corresponderia, na verdade, a como é que se diz? A confissão de cometimento de crime, né? Mas vocês já devem ter visto aí, por aí, na televisão ou na internet, casos de ladrões aí, de criminosos sem noção, que vão à delegacia para reclamar, né? Que comprou um cigarro de maconha, comprou não sei o que do traficante e o traficante não entregou. Vocês já devem ter visto isso aí na televisão. Eu já vi até vídeo, né, do cidadão entrando na delegacia para reclamar que comprou os baseados dele e o cara não entregou. Ele pagou e o cara não entregou. E o policial perguntando, como é, meu amigo, você está vindo aqui reclamar que comprou o cigarro de maconha? Porque o fulano lá, ele recebeu o dinheiro e não quer, agora ele não quer me entregar. Quer dizer, um cara tão sem noção, né? Provavelmente com os miolos já comido pela droga, que foi para a delegacia. Eu vi um vídeo desse. Não sei se vocês já viram algo desse tipo aí, mas existe, tá? Então, esse tipo de objeto, ele existe, mas ele não é lícito, né? Ele é juridicamente inviável, né? Objeto possível. Pessoal, aqui o objeto, ele não é ilegal, ele não é ilícito, mas ele tem que ser possível, né? Tanto do ponto de vista jurídico, que corresponde a dizer
justamente a mesma coisa da licitude, mas inclusive fisicamente. Vamos supor que você faça um contrato com um mototáxi para ele levar para Fortaleza ou para Natal em 1 hora. Ou uma empresa aí determinada de táxi, você faça um contrato que o táxi vai lhe levar, vai lhe deixar lá em Natal em 1 hora. Faz o contrato, assina, imprime, assina, reconhece firma, cada um fica com uma via. Esse contrato, ele é ilegal? É não. Ele existe? Existe. Ele tem validade jurídica? Tem não. Por quê? É porque ele é ilícito? É não. É porque ele não tem objeto? Não, ele tem o objeto, transporte da pessoa. Né? Mas qual é o problema dele? Não é possível um táxi levar uma pessoa de Natal para Mossoró, para Fortaleza, em 1 hora. Então, juridicamente, esse negócio ele será inválido porque o seu objeto é fisicamente impossível, que termina tornando impossível mesmo, né? Então, tira a validade desse objeto aí, certo? Temos aí uns exemplozinhos aí, a explicaçãozinha aí na apostila, para vocês darem uma olhada, mas não tem dificuldade não. Objeto determinado. Você pode fazer um contrato. Eu estou falando você, como se fosse aqui entre nós, pessoas naturais, não empresários, para facilitar, tá, pessoal? Mas no contexto que nós estamos levando em conta, é o contexto empresarial, tá? Entre empresas. Falo na primeira pessoa, eu, você e tal, mas o contexto é o empresarial. Vamos supor que eu uso o verbo na primeira pessoa porque fica mais fácil da gente visualizar. Vamos supor que eu encontre um amigo e fale, rapaz, vamos fazer um contrato? E a pessoa lá fala, vamos. O que é que você quer? Qual é o contrato que você quer fazer comigo? Não, qualquer contrato, eu quero só fazer um contrato. Certo, tudo bem, vamos fazer. Mas que contrato? De quê? Não sei não. Qualquer contrato. Mas de que, amigo? O contrato? Não sei, meu amigo. Bota aí, contrato de qualquer coisa. É possível um contrato desse entre duas empresas, onde uma contrata o que da outra? Qualquer coisa. Qual coisa? Qualquer. Não dá, né? Você tem que determinar o objeto do contrato, certo? Não existe um contrato com um objeto totalmente indeterminado. Ele fica inviável, ele pode até existir no papel, mas juridicamente ele não tem validade. Pessoal, o contrato, se o objeto do contrato não for determinado, ele pode ser só determinável. O que é um objeto determinado? É aquele que são ditas todas as características dele, tá? Exemplo, se você vai fazer um contrato ou duas empresas vão fazer um contrato de compra e venda de um imóvel. Aí, esse imóvel tem que ser 100% determinado, né? Você vai dizer a área dele, a localização por GPS, se não tiver endereço especificando, for uma área rural, por exemplo, vai colocar as coordenadas dele, quem é o proprietário da frente, da lateral, de trás, enfim, ele tem que ser 100% determinado. Tá? Agora, há situações em que o objeto pode ser apenas determinável. Quando é que o objeto é apenas determinável? É quando nem todas as características foram já determinadas de início. É quando se deixou algumas características em aberto para que elas sejam definidas só futuramente, na hora
em que futuramente fosse satisfazer aquele contrato. Aí, na hora H, você vê o que é exatamente que vai ser entregue. Qual será a determinação, a especificidade que vai ser determinada na hora. Então, um contrato que é determinado, ele indica o gênero e a quantidade. Ele deixa a qualidade para a hora da execução do contrato. Por exemplo, uma empresa contrata com a outra o fornecimento de 1.000 sacas de café. O que é o gênero? Café. Qual é a quantidade? 1.000 sacas de tantos quilos cada uma. Certo. Mas qual é o café? Qual é a qualidade desse café? Bem torrado, mal torrado, qualidade A, B ou C, puro ou misturado? Essa qualidade aí você pode deixar em aberto para na hora, em comum acordo, que se forneça aquela quantidade daquele gênero de café, que é o café, mais naquela qualidade que está disponível no momento. Porque às vezes na hora que você fecha o contrato, você tem a quantidade, você tem o gênero, mas você não sabe qual é a qualidade ainda. Vai ser um contrato a ser cumprido futuramente, certo? Aí, então, é possível que ocorra isso aí. No exemplo aqui do imóvel, está aí na apostila de vocês, é o exemplo do objeto determinado, certo? E o exemplo aí das sacas de cereais também está aí escrito bonitinho na apostila de vocês, tá? Para que vocês deem uma olhada aí em seguida. O último requisito de validade jurídica dos negócios ou contratos dos negócios jurídicos. Nós temos que ter a forma adequada. O requisito de existência é só forma. Mas a forma para ter validade jurídica, ela tem que ser o quê? Adequada. E qual é a forma adequada? Pessoal, existem duas formas adequadas. Tem aí a A e a B. Qual é a forma adequada da letra A? É a livre. Quando é que a forma é livre? Quando a lei não exige uma forma específica. No Brasil, no nosso ordenamento jurídico, a maioria dos contratos tem a forma livre ou tem a forma prescrita. Prescrita significa o quê? Especificada na lei, tem que ser feita exatamente dessa forma, senão não vale. Geralmente os contratos você escolhe como quer fazer ou você tem que fazer só de uma maneira específica? A resposta é, geralmente você escolhe como quer fazer. No Brasil, vige o princípio da liberdade das formas contratuais. Você contrata da forma que quiser. Escrito, verbal, por sinais, tácita, expressa. Você contrata da forma que conseguir se comunicar, se acertar com a outra parte. Aí, então, é a forma livre. Ela é adequada. Quando é que a forma livre é adequada? Quando não existe uma exigência específica da lei, certo? E quando é que a forma adequada é a prescrita? Pessoal, o que é prescrita? Vocês sabem que é aquela que está indicada por escrito, previamente, né? É diferente de proscrita, né? Proscrita é o quê? Algo que foi proscrito do ordenamento jurídico. É algo que foi tirado, banido. Não existe mais, né? Proscrito é uma coisa e prescrita é outra. Prescrição médica, por exemplo, o médico prescreve aquela receita. E medicamento proscrito é um medicamento que foi retirado da comercialização. Né? Então, palavras bem parecidas com significados bem diferenciados. O que é a forma prescrita? É a prescrita na lei. É quando a lei diz, olha, só serve se for de tal forma. Se você não fizer exatamente assim,
o negócio jurídico existe, pode até ter sido cumprido, mas legalmente ele não vale. Não modificou, não criou e não extinguiu direitos. Pode até ter existido concretamente, mas juridicamente tem que ser desfeito. Exemplo, dá um exemplo, novamente, exemplos que eu estou usando do dia a dia para facilitar. Vamos supor que você adquiriu uma motocicleta. Você vai e compra uma motocicleta aí de um amigo seu. Tá? Eu estou aqui precisando vender minha moto, estou precisando de dinheiro. Quanto é a moto? 5 mil reais. Vou querer. Beleza. 5 mil reais, aí fez a negociação ali de boca, entregou o dinheiro e recebeu a moto. Esse negócio jurídico existiu? Existiu. A moto existiu? Existiu. Foi entregue? Foi. O valor foi pago? Foi. Pronto. O negócio existiu, não tem dúvida. Juridicamente, esse negócio vale no sentido de que a compra fez o que ela tinha que fazer, a compra e a venda, que é transferir não só a posse, mas a propriedade do bem. Quem comprou e não foi ao Detran fazer a transferência da titularidade, é dono daquela moto? Não. É o quê? É possuidor da moto, é posseiro, mas não é proprietário. Por quê? Porque a lei exige especificamente que a transferência da propriedade de veículo seja feita perante o Departamento de Trânsito. Né? Caso contrário, não está aperfeiçoado, não está finalizado o negócio jurídico. O proprietário será aquele que consta ainda o nome no banco de dados do Detran, e não aquele que comprou, mas não transferiu. Né? Então, é um exemplo aí onde a forma para a concretização específica é prescrita na lei. A compra e venda de um imóvel, para ter validade jurídica, tem que ter a escritura pública dele, certo? Lavrada em cartório. Se não tem escritura pública em cartório, tem só uma escritura particular entre as partes, ela tem validade? Tem, mas se tem uma escritura pública no cartório e você faz fora de lá, faz uma escritura particular, qual é a que vale? A pública do cartório. Se não tem a pública do cartório, porque o imóvel nunca foi inscrito no cartório, né, não tem inscrição pública, aquele não tem um reconhecimento da existência daquele imóvel, aí os contratos particulares podem valer, mas eles não garantem uma segurança completa, certo? Aqui, pessoal, nós sinalizamos os requisitos, uma teoria geral dos contratos de uma maneira geral, o conceito de contrato, os requisitos de existência, os requisitos de validade e alguns exemplos, tá? Aí sobra ainda aqui, já para a próxima aula, os princípios que vão reger os contratos de uma forma geral, incluindo os contratos empresariais. Por hoje eu vou parar a aula aqui, tá certo? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre a matéria de hoje? Até agora nenhum, tá tudo certo. Tranquilo. Essa matéria não é difícil, não é, pessoal? Ela pode até ser chata, tem muita gente que acha isso chato, né? Mas fazer o quê, né? Mas não é difícil. Pessoal, então por hoje a gente encerra, e aí, como eu sei que vocês querem saber das provas de vocês, aí eu estou só informando que eu estou finalizando, tá? Faltam só alguns aí para eu corrigir, porque eu estou com um trabalho, uma outra atividade que eu tenho que finalizar com um prazo mais curto, mas ou na quinta ou no mais tardar no começo da próxima semana eu coloco as notas de vocês, que por sinal
tem sido a maioria aí, são notas boas, certo? Então, vou finalizando aqui, desejando aí uma boa noite para vocês e